E aí, pessoal, mais uma aula Direito Constitucional para vocês. Vamos lá, na sequência, hoje nós falamos do artigo 5º, inciso importante, 52 e seguintes do texto constitucional. Estamos avançando, galera. É isso aí. Vamos lá, todo mundo unidos nesse sentimento aí de estudo, né, de suor da camisa, para que a gente vença. Vamos lá. Ok, na sequência, então, da nossa Constituição Federal narrada e comentada, em breves comentários, 57, inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Opa, breves comentários. Aí está previsto textualmente o princípio do estado de inocência. Vocês já devem ter ouvido falar desse importantíssimo princípio. Vejam, a Constituição Federal não usa essa expressão especificamente presunção de inocência, né? E o STF, quando nos seus julgados, a gente vai verificar já já, que quando ele se reporta a esse inciso, a esse dispositivo constitucional, se refere a estado de inocência ou o princípio da não culpabilidade, ok? Mas o texto constitucional não fala especificamente nessa terminologia. Bom, mas qual que é, enfim, a consequência jurídica da admissibilidade do chamado princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade? Bom, em síntese, a doutrina elenca várias consequências jurídicas, mas em síntese o ônus da prova é da acusação, a acusação que tem que consubstanciar, materializar para poder efetivar aí as denúncias, né? Por exemplo, se a ação penal for pública incondicionada à representação, né? Então a denúncia pelo membro do parquê. A valoração da questão do valor da prova, o valor da prova, na dúvida, em dúbio, você deve ter escutado, em dúbio pro réu, sim, na ausência de efetiva comprovação da materialidade, na dúvida absolve-se, né? Para que haja a possibilidade da persecutio criminis seguir, é necessária a comprovação, pelo menos, da materialidade e indícios suficientes da autoria de quem foi o autor da infração penal. Lembrando que infração penal é gênero e se subdivide nas espécies contravenção, né, e o crime, infração penal. Ok, prisão provisória só com natureza cautelar. Só com natureza cautelar. Né? Não se admite, não há se falar em prisão provisória no Brasil, a não ser em situações excepcionalíssimas. Okay? E o direito ao silêncio já caiu em vários concursos, a gente tem visto aí nas televisões, na Operação Lava Jato, nos debates das CPIs da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, né? E a acusação tem o direito à prova. Cuidado, pessoal, dica para concurso para vocês. Fevereiro de 2016, Supremo Tribunal Federal, né, ao arrepio da sua reiterada ou das suas reiteradas decisões, diz em síntese, num julgamento aí de 2016, fevereiro, que não é necessário mais aguardar-se o esgotamento de todas as instâncias, recurso especial e recurso extraordinário. Desta feita, poder-se-ia falar em execução provisória da sentença penal condenatória. Sim, pessoal, é isso mesmo. Os tribunais poderiam já, esgotadas as instâncias até os tribunais de justiça ou TRFs, a partir daí já iniciar a execução da pena sem que haja ainda esgotado todas as instâncias, né? O chamado trânsito em julgado. É uma decisão polêmica, parte da doutrina se mostrou a favor, minoritariamente, no começo pelo menos, e grande parte até dos constitucionalistas se posicionou contra esse entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Defensoria Pública ficou inconformada, né? Bem como vários constitucionalistas. O HC eu trouxe para vocês aqui, né? A fonte do Pedro Lenza e também do STF, HC 126292, voto do relator ministro Teori Zavascki, de fevereiro de 2016. Em sentido contrário, julgados mais antigos, 2009 e 2014. Mas é importante que vocês saibam que os últimos julgados, normalmente, essas alterações de posicionamento do STF têm sido objeto de concursos públicos e provas da OAB. Muito cuidado. Parte da doutrina fala na presunção, então, da não culpabilidade, não do termo estado de inocência, enfim. Pois a Constituição Federal, então, não se vale dessa terminologia. O STF tem se valido mais dessa expressão e não presunção de inocência, em alguns julgados, pelo menos. Já a Convenção Americana de Direitos Humanos, CADH, usa o seguinte, aspas aí, prestem atenção à terminologia da Convenção. Toda pessoa tem direito a que se presuma a inocência, né? Ou seja, até prova em contrário, o réu é considerado inocente para todos os efeitos. Mas até quando vai essa presunção? Tá? Se diz em doutrina, tá? Salvaguardada essa hipótese de alteração do entendimento do STF, que seria até o trânsito em julgado. Então, o cidadão, o réu, né? Primeiramente o indiciado, depois ele, após a denúncia, ele se transforma em réu, né? E ele é inocente para todos os fins legais, até prova em contrário. Após o trânsito, ele seria taxado aí já no rol dos culpados, enfim, todas aquelas consequências jurídicas que a legislação penal, processual penal prevê. Tá? Bom, algumas súmulas que dizem respeito a esse julgado. Súmula 716 do STF, pena, execução, progressão do regime antes do trânsito em julgado da sentença, possível, admissível. É admissível, lei 7.210, a LEP, de 84, artigo 112, depois vocês verifiquem. Admite-se a progressão do regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá? Então é interessante essa súmula do STF para que vocês verifiquem e possam aí já formando aquela consciência jurídica para ter aí bagagem para que vocês possam, na hora dos concursos públicos e provas da OAB, terem subsídios eficientes, né, para alegar em termos de argumentação jurídica. Por isso que a gente está tem todo esse cuidado de colacionar as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, são os mais importantes, informativos também. Então, para vocês, só para bater um papo rápido, pelo menos não passando, do informativo de junho, de 830 do Supremo Tribunal Federal, as nossas aulas têm então esse condão, esse objetivo de trazer para vocês tudo que tem de mais recente para que vocês possam prestar a prova e não perder tempo com a Constituição Federal em áudio. Então, esse aqui é um julgado ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros. Opa, vamos lá. Na definição dos antecedentes criminais. Então não há se falar em antecedência, a não ser após o trânsito. Né? Interessante. Ante esse princípio constitucional da não culpabilidade. RE 591.054, relator, ministro Marco Aurélio, decisão já de 2015, com repercussão geral. Vejam, as últimas decisões. Concurso público, investigação social, exclusão de certame, quer dizer, do certame é concurso. A jurisprudência da Corte, do STF, firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responde a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É aquilo que nós estávamos a falar com os senhores, que antes do trânsito em julgado, do esgotamento das últimas instâncias, ok? Lembrando sempre essa decisão de fevereiro de 2016, da alteração do STF, em que ele diz que é possível o cumprimento imediato da sentença de execução penal. Né? A execução penal inicia-se
ainda que não haja esgotado os recursos especiais e extraordinários. Por exemplo, aqui a EI 829186, relator ministro do Dias Toffoli, decisão de junho de 2013, tudo fresquinho para vocês. Vamos lá. Inciso 58, norma, é uma norma de eficácia contida, tá? Lembra lá? Norma de eficácia plena, PCL, plena, contida e limitada. Lembra dos mnemônicos? Eficácia plena, atingir total abrangência, satisfazendo todos os objetivos aos quais ela foi criada. Norma de eficácia contida ou restringível, é possível que uma norma infraconstitucional delimite. E a limitada é aquela que vai depender da norma, vai depender de uma lei a posteriori para que se viabilize o direito consagrado. Então vamos lá, não vamos confundir, né, essas três formas de apresentação das normas jurídicas. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que é identificação criminal? Né? É o dedão, né? É você realmente falar, olha, Estado, sou eu, tá? E essa pessoa sou eu. Tá? Bom, existe uma lei nova, que é legal vocês verificarem, é a 12.037 de 2009, né? Relativamente nova, que vai dispor sobre a identificação criminal. Né? Bom, observação. Hoje, 2016, o CPP, artigo 313, prevê a possibilidade de preventiva para a identificação criminal. Feita a identificação, deve ser colocado imediatamente em liberdade, se for o caso. Inciso 59 do artigo 5º da Constituição Federal. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Sem maiores comentários, né? Nós sabemos que no âmbito do Código de Processo Penal, aqui a gente não vai adentrar, porque fugiria ao escopo dessa aula de Direito Constitucional, mas passando, as ações, elas são públicas incondicionadas, podem ser condicionadas à representação ou requisição do ministro da Justiça, ministerial, ou também aquelas ações de cunho mais particular, onde preponderam até os interesses de uma pessoa em detrimento aos interesses de publicidade estatal. Né? São as ações privadas, exclusivamente privadas, né? As ações personalíssimas são aquelas em que a peça inicial é apresentada através de queixa-crime, né? E não denúncia, como acontece nas ações penais públicas, né? Nas ações penais públicas incondicionadas, através do órgão do parquê. 60. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social exigirem. É o princípio da publicidade, guardem isso. Há casos em que ocorre o chamado segredo de justiça, a gente sabe, por exemplo, divórcio conflituoso, litigioso, onde a autoridade judiciária decreta o chamado segredo de justiça, e aí é uma exceção ao princípio da publicidade dos atos processuais. 61, válido para crime, né? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Salvo, vejam só o perigo aqui, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Qual lei? Lei Penal, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar. Evidentemente, para os fins a que nós nos propusemos administrar essas aulas da Constituição narrada, a gente não vai entrar muito no território militar. Mas vejam, toda a disciplina é diferenciada. Cuidado com a questão militar. A título de exemplo, a gente trouxe para vocês o decreto de prisão cautelar aqui, já lendo e narrando para vocês o entendimento do STF, o decreto de prisão cautelar. Há que se fundamentar em elementos fáticos concretos, suficientes a demonstrar a necessidade da medida constritiva, precedentes. A mera afirmação de suposta periculosidade de gravidade em abstrato do crime, por si só, não são suficientes para fundamentar a constituição cautelar, sob pena de transformar o acusado em instrumento para a satisfação do anseio coletivo pela resposta penal HC 93.971, Joaquim Barbosa é o ministro relator. Esse julgado é de 2009, março. Né? Cuidado então com as exceções dos militares, pessoal. Lá então é tudo diferente.
Exemplo aqui que a gente trouxe para vocês na tela, a prática do crime de deserção, por exemplo, deserção é um crime específico do âmbito militar, né? O deserto, né? aquele militar que foge, bate as botas, sai correndo, ó, vaza, é o crime de deserção. Quando o paciente ainda ostentava qualidade militar, autoriza a instauração de instrução punitiva, né, provisória de deserção, assim como prisão do desertor, independentemente de ordem judicial. Olha a exceção aí. Lembra que lá no dispositivo falava só pode ser preso ou em flagrante delito ou por ordem judicial devidamente fundamentada, etc. Aqui não, militar, independentemente de ordem judicial, Joaquim Barbosa, aí, o relator ministro, né? Decisão de 2009. Vi também o habeas corpus 107.275, relator ministro Aires Brito. O 62 é a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. É interessante esse dispositivo constitucional que vai garantir alguns direitos do preso. Lembrando para vocês que todos os direitos, deveres do preso se encontram em normas infraconstitucionais, por exemplo, a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. Lá os senhores verificarão todos os direitos do preso, deveres, enfim, consequências jurídicas, por exemplo, de um eventual mau comportamento ou bom comportamento, etc. Tá? 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Vejam só, o acusado solto também tem direito ao silêncio. Né? Evidentemente é um fruto de uma exegese lógica, interpretação lógica. Comentários nossos, o STF, o Supremo Tribunal Federal, criou o chamado privilégio à não autoincriminação, né? Que seria uma ampliação do direito ao silêncio, conforme ensina o professor Cássio Juvenal Farias nos livros. Direito ao silêncio ao acusado preso. Estou lendo agora o julgado do Supremo Tribunal Federal recente. Direito ao silêncio relativamente recente. Direito ao silêncio ao acusado preso. O indiciado não é obrigado a responder às perguntas. Lembrando que indiciamento se refere antes da propositura da ação penal. Tá? O indiciado é aquele é objeto de investigação pela autoridade normalmente policial. O indiciado não é obrigado a responder às perguntas, também não está obrigado a assinar o termo, mas este fato deve ficar consignado. Artigo 5º, 68. E a testemunha? Enquanto a testemunha é obrigada a depor, no entanto, as perguntas vão sendo feitas e, dependendo do caso, há o direito à não incriminação. Vejam, esse princípio é muito conhecido em doutrina. A palavra, evidentemente, está em latim, a expressão, mas é assim que tem caído. Então, cuidado, não é que vocês têm que aprender o latim, mas algumas expressões na língua já, entre aspas, morta, né? Essa língua que praticamente ninguém fala, ainda o direito está arraigado aos princípios lá do direito romano, e nós temos essa frase que nemo tenetur se detegere, que significa ninguém pode ser obrigado à produção de prova contra si próprio, a autoincriminação. Então, esse veículo, que é o julgado do STF, ele garante a que você não seja objeto de uma autoincriminação. Eu não posso ser constrangido a me autoincriminar. Logo, é possível o meu direito ao silêncio, em detrimento disso tudo. Então, vamos lá, a súmula vinculante 14 do STF. É direito do defensor, isso aqui vale para a OAB, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, que é policial, hein? Realizado por órgão com competência polícia ou judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vejam só, importante súmula e cai muito nas provas da OAB. Advertência quanto ao direito da não produção de prova contra si. Na LIC existe a presunção que a pessoa conhece direito. Quer dizer, todo mundo se presume conhecer o direito, ninguém é alegado o seu não conhecimento. Mas a Constituição Federal, nesse dispositivo, diz que
que o preso será informado dos seus direitos. É interessante verificar que eles podem fazer essa pergunta para vocês. Mas a lei que não fala que é a todos, é obrigado aí a conhecer o direito, né, tal. É interessante. Aqui a gente colacionou também o artigo 186 do CPP, que vai falar, numa redação confusa, objeto de críticas doutrinárias, que depois devidamente qualificado e cientificado inteiro do teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de permanecer calado. Veja só o direito ao silêncio. E o parágrafo único diz: o silêncio que não importará a confissão, o silêncio não importa a confissão. Só que lá no artigo 198, eu colacionei aqui de propósito para vocês fazerem aí esse contraste jurídico. Vejam só, o artigo 198 diz o seguinte: o silêncio do acusado não importará a confissão, a mesma coisa, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Veja lá. Ora, se tem dependendo da interpretação que se faça, você pode se perguntar: poxa, mas então quer dizer que eu não tenho coisa nenhuma, direito de silêncio? Tem sim, tá? O entendimento pacífico do STF é que você tem sim o direito ao silêncio. Inclusive o réu pode até mentir, lembra, pessoal? Diferentemente das testemunhas, né, onde haveria crime de falso testemunho, no caso do réu, né, não. O réu ele pode se valer da ampla defesa do contraditório, inclusive o direito ao silêncio, que está albergado no texto constitucional e normas infraconstitucionais. Obrigado e até a próxima aula. Vamos junto! Vem comigo! Fiquem com Deus!